Bom dia. Nesta videoaula, nós vamos a falar sobre queda livre de um objeto e o trabalho desenvolvido por uma força, né? Quando movimenta uma partícula ao longo de uma trajetória, né? Em particular, nós vamos analisar a trajetória retilínea. Tudo bem? Para começar, vamos a falar da trajetória percorrida por um ponto móvel, né? Ou por uma partícula. Veja que nós temos aqui, vamos anotar com gama, uma curva suave, regular. Nós usamos a palavra regular quando dizemos que ao longo da curva você pode traçar a reta tangente a essa curva, né? E obviamente a reta tangente é diferente do vetor nulo, tá bom? Então, nesse caso, nós decimos que a curva é suave ou regular. Quando você pode traçar em cada ponto da curva sua respectiva vetor tangente. Sua respectiva vetor tangente, né? Em particular, essa curva pode ser uma reta. Então, veja aqui, vamos a conhecer um ponto P, um ponto orbital, né? Que vai se mover ao longo de gama, ao longo da curva. O caminho percorrido por esse ponto material, ou pelo projetil, né? Desde um ponto determinado da curva, vai ser uma função do tempo. Tá certo? Vamos anotar essa função com S, que é igual a f de t. Agora veja que nós usamos para definir todas as noções de matemática superior, como funções contínuas, derivadas, integrais, tudo como limite, certo? Isso aqui não vai ser diferente, então, né? Veja que agora vamos a dar um incremento de t. Vamos supor que nós começamos um ponto específico da curva, certo? Determinado tempo t. Vamos a dar um incremento de t a variável t. Obviamente, quando você dá um incremento à variável independente t, obviamente a função s também vai ter um incremento, certo? Como nós sabemos já calcular, S mais S, né? Então, o incremento T mais delta de T, ele vai corresponder ao caminho, né? O S representa o caminho, S mais ds. Assim, por exemplo, se nós queremos saber a velocidade média do ponto material, nesse intervalo de T, né, de tempo, delta T, o que nós fazemos aqui? Analisamos a razão do incremento do caminho, né? Da trajetória, com o incremento do tempo, o delta T. Certo? Isso é, então, a velocidade média é o quê? O incremento da trajetória do caminho com razão ao incremento da variável independente. Então, essa aqui é a fórmula que nos permite calcular a velocidade média, né? Mas veja, a vezes, se nós queremos a velocidade instantânea, por exemplo, você quer saber a velocidade nesse momento, o que fazemos aqui? Então, o delta de t tende para zero. Calculamos o limite quando o delta de t tende para zero, né? Assim, se esse limite existe, então decimos então que esse limite aqui é a velocidade instantânea, ou seja, você calculou a velocidade em um momento dado, tá certo? Então existe uma ligeira diferença entre velocidade instantânea e velocidade média, tá certo? E obviamente a velocidade aqui, ele também depende do tempo, a velocidade. Por quê? Porque a razão OS depende de t e que tem um incremento do tempo, tá certo? Existe um problema inverso, né? Em que consiste esse problema inverso, né? Por exemplo, um ponto material vai se movimentar ao longo de uma curva com uma velocidade dada. A velocidade é uma função que depende de t, durante um certo intervalo. Vamos supor o intervalo de t1 até t2, por exemplo, né? Aí nós queremos saber qual a distância percorrida pelo ponto material durante este intervalo de tempo. Uma resposta direta é uma questão que é dada pela integral definida, né? Ou seja, a distância que percorre o ponto P no intervalo de tempo, né? De T1 e T2, é definida pela integral. A distância vai ser igual a integral, limite inferior a T1 e limite superior a T2, né? Da função. Qual vai ser a função? A função vai ser a velocidade do ponto material, da partícula, né? Que integra com relação a T. Então, essa aqui é a fórmula que nos vai permitir
calcular a distância que se movimentou a partícula, o ponto material, com velocidade dada, Vt, desde o tempo T1 até T2. Certo? Aqui, por exemplo, né? Consideramos um exemplo. Vamos supor que o ponto material P, ele desloca-se ou se movimenta ao longo de uma curva. Veja que aqui não fazemos aqui distinção qual é a curva. Pode ser reta ou uma curva qualquer. A velocidade dessa partícula, né, é dada aqui é uma função de t, e é dado 2,5 vezes t ao quadrado mais 1 metros por segundo. Certo? Então, a partícula se movimenta ao longo de uma curva com velocidade de 2,5. Né? Nós queremos encontrar qual a distância que percorre esse ponto material no intervalo de t igual a 0 até t igual a 2. Certo? Bom, nós já definimos a fórmula anterior aqui, no slide anterior. Vou voltar aqui um pouquinho para você. Então, a distância que percorre o ponto material, basta integrar a velocidade do ponto material da partícula, né? E nos intervalos de tempo dados, requeridos, né? Que nesse caso é de 0 a 2. Então, você integra 0 a 2, aqui tem a velocidade que depende do t, e aqui é uma simples integral, né? Que nós sabemos calcular. Então, decimos que o ponto material ou a partícula, né? No intervalo de 0 a 2 segundos, e com a velocidade dada aqui, ele vai percorrer 35 sobre 3 metros. Essa vai ser a distância, né? Bom, de aqui nós podemos calcular a velocidade média, né? Decimos que a velocidade média, vamos a voltar um pouquinho para vocês verem aqui. Velocidade, o que é a velocidade média, né? Era o caminho percorrido, a razão do caminho percorrido sobre o tempo requerido para percorrer esse caminho. Tá certo? Aqui temos S, que já foi calculado aqui no item anterior, né? É 35 sobre 3. E aqui a diferença dos tempos, né? Do tempo final menos tempo inicial. Nesse caso seria 2 menos 0. Fazendo as contas, temos então a velocidade média de 35 sobre 6 metros por segundo. Tudo bem? Vamos para o chat então, a ver se tem alguma dúvida. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá. Vamos agora estudar um movimento muito importante que acontece na vida real, a queda livre, certo? A queda livre é um dos momentos mais importantes que nós encontramos na natureza, né? O primeiro cientista que começou a estudar de forma científica esse fenômeno, né, é o famoso Galileu Galilei, né? Que viveu mais ou menos no século XVI, XVII, mais ou menos, né? Uma parte do século XVI, uma parte do século XVII. Então ele fez muitas contribuições, não só na física, também na matemática, né? Mas ele se destacou com os trabalhos na física, né? Estudando os movimentos das partículas, em especial a queda livre, né? Então, ele estabeleceu as leis que nós conhecemos, né? Sobre a queda livre dos corpos, só considerando apenas a atração que a Terra exerce sobre os corpos. A resistência do ar aqui vamos a desconsiderar. Tá certo? Vamos a desconsiderar a resistência de ar ou outros fenômenos que podem aparecer, que acontecem na vida real, né? Então, desconsiderando a resistência do ar, então Galileu estabeleceu que a queda livre dos corpos realiza-se com aceleração constante. Essa aceleração é chamada aceleração de gravidade, né? E, geralmente, a aceleração de gravidade ele depende do lugar geométrico onde você se encontra na Terra. Tá certo? Geralmente ele depende como faz? Depende do lugar geométrico, então vai depender da altitude e latitude, né? Assim, por exemplo, então, geralmente é muito comum usar, né, uma aproximação para a aceleração da gravidade como 9,8, por exemplo, metros sobre segundo ao quadrado, né? Tá certo? Então, nós estamos interessados em escrever uma fórmula para calcular, por exemplo, né,
se você lança um objeto para cima, um minutinho, alguém está entrando. Se você lança um objeto para cima, por exemplo, né, com certa velocidade, você quer saber qual é o tempo que o objeto vai demorar em voltar à Terra, né? Por exemplo, qual é a altura máxima que atinge esse objeto com uma velocidade inicial dada, por exemplo, né? Então, nós vamos deduzir todas essas fórmulas para poder calcular esses questionamentos que nós fizemos agora. Tudo bem? Veja aqui, né? Vamos supor que um corpo é lançado para cima com velocidade inicial. Então, temos um dado, a velocidade inicial é conhecido, né? Vamos a denotar essa velocidade com V0, certo? E, obviamente, para facilitar nosso modelo, vamos a desconsiderar a resistência do ar, tá certo? Senão, aqui na fórmula apareceria a menos alguma coisa muito complicada, né? Então, aqui estamos desconsiderando a resistência do ar, certo? Então, esse aqui, vamos a partir de um fato que a gente conhece. O que sabemos, né? Sabemos que a velocidade V expressa pela fórmula velocidade igual a velocidade inicial menos gt. Aqui, veja aqui, porque o movimento é vertical para acima. Por isso que temos aqui menos gt. Porque a gravidade de gravidade, ela atua para baixo. Certo? Por isso que é menos. Quando é movimento retilíneo, né? A fórmula seria velocidade igual a velocidade inicial menos aceleração por tempo. Mas aqui, como é movimento vertical, né? Nós temos aqui a aceleração, menos gt. Certo? Essa fórmula aqui é conhecida, é uma fórmula inicial da cinemática, né? Movimento retilíneo uniforme. Certo? O t, obviamente, aqui representa o tempo, e g é a aceleração da gravidade. Então, quais são as perguntas que nós queremos resolver? Nós queremos encontrar qual a altura que vai atingir, né, o objeto depois de ser lançado, por exemplo, verticalmente para cima após um tempo t. Ou seja, você primeiro vai calcular a altura como uma função de tempo. Por exemplo, você quer calcular qual é a altura, vamos supor que começa no momento inicial 0. Qual é a altura, vamos dizer aqui, depois de um segundo. Veja que você conhece a velocidade inicial, é dado conhecer, né? Qual é a altura depois de 2 segundos? Qual é a altura depois de 3 segundos? Por exemplo. Então, na verdade, você quer encontrar qual a fórmula para dizer em tal momento dado, a altura vai ser igual a isso que está aqui. Então, a altura vai ser uma função de tempo. Tudo certo? Também queremos responder qual vai ser o tempo que o corpo vai voltar à Terra. Por exemplo, você lançou o corpo, ele vai realizar um movimento vertical, ele vai atingir uma altura máxima, obviamente, aí logo vai retornar, certo? Retorna e vai atingir a Terra novamente. Então, queremos saber qual é esse tempo que vai usar o projetil lançado com uma velocidade inicial para encostar de novo na Terra, né? E, obviamente, vamos a saber qual vai ser a altura máxima que o corpo atinge, né? E em qual tempo ele atinge essa altura máxima. Tudo bem? Obviamente, para resolver esse problema, nós precisamos de um sistema referencial, né? Nós estamos acostumados a usar uma reta como referência. Como o movimento é vertical, então nós precisamos de uma referência, então um eixo, tá certo? Um eixo. Então vamos a... Porque veja que o movimento acontece de forma vertical, não acontece de forma horizontal. Então aqui é uma mera... Podemos fazer considerar o eixo como sendo o eixo das abscissas para cima. Certo? Só um eixo aqui. Vejamos aqui o gráfico aqui em questão, né? Veja, vamos escolher o sistema de coordenadas o mais simples possível, né? Vamos direcionar o eixo X para cima. Aqui eu escrevi Y, mas aqui seria X, tá vendo? O movimento vai acontecer só para cima. Para cima ou para baixo. Certo? Não quiser. E aqui é a Terra, por exemplo, né? Para cima, né? Vamos a fazer como dizia aqui, né? Então, a nossa referência vai ser para cima. Então, vejamos aqui, né? Vamos a integrar aqui a fórmula 0,1. Essa fórmula 0,1 que está aqui, 0,1. Essa fórmula que está aqui, veja que a velocidade depende de uma função do tempo, certo? Quando nós colocamos a velocidade instantânea, é o que? O incremento da trajetória percorrida sobre o incremento do tempo, né?
Então, se a gente integra isso que está aqui, o limite, né? Ou a velocidade é igual que ds sobre dt, não é? ds. Onde ds é a trajetória ou o caminho percorrido, né? O movimento é para cima, né? Então vai ser dh sobre dt. Aí integramos. Uma vez que integra aqui, integra essa expressão que está aqui, né? Obviamente o tempo inicial é zero até um determinado tempo, t. Integramos e obtemos que a altura vai ser uma função de t, do tempo e é dada, vamos marcar aqui, e é dado por essa fórmula que está aqui. Então, essa fórmula que está aqui, ela nos permite encontrar a altura em um determinado tempo dado. Tá certo? Vejam aqui também não pode encontrar a altura depois de 1000 segundos, por exemplo. Vamos supor, a 1000 segundos. Porque vejam que a altura, ou ela é zero, ou ela é positiva, né? Ela não pode ser negativa. Então, vai haver um momento que você não... tem que encontrar quando que esse t é igual a zero, né? Então, não pode obter aqui um valor negativo. Certo? Então, essa aqui é a fórmula que nos permite encontrar, então, a altura com relação ao tempo. Certo? Agora vejamos aqui. O tempo que o objeto demora em cair, né? É definido quando h é igual a zero. Veja aqui, né? Quando h é igual a zero. Vamos a voltar aqui para ver aqui, né? Você lançou o projetil, vamos supor, né? O corpo que lançou. Veja que você começou aqui com zero, né? Altura igual a zero. Você lançou, ele subiu, atingiu a altura máxima, aí ele volta depois, né? Certo? Voltou. Então, quando volta, encosta na Terra, aqui, de novo, a altura vai ser igual a zero. Então, fechamos aqui. Então, o tempo que ele demora em cair, o corpo feminino, a altura vai ser igual a zero. Então, a altura está aqui, o zero. Então, vamos encontrar aqui, igualdade igual a zero. Tá certo? Igual a zero. Quando igual a zero isso aqui, o que você observa, né? Aqui vamos colocar em evidência T0. Coloca em evidência T0, vai ficar o quê? T0 vezes V0 menos G T0 sobre 2. Você tem dois valores para T. O T0 igual a zero. Então, se T0 igual a zero, vamos voltar um pouquinho aqui. T0 igual a zero, então ele está no momento inicial. Quando você começou, a altura é zero, né? E o outro tempo é quando V0 é igual a G de T0, 2. Ou seja, T0 vai ser igual a 2 vezes V0 sobre G. Tá certo? Esse tempo que está aqui, T0 igual a 2 vezes V0, G, é o tempo que demora em voltar o projetil quando é lançado com a velocidade inicial V0, né? Até tocar novamente a Terra. Tudo certo? Agora, por a fórmula 01, né, que nós vimos aqui, essa aqui nos dá a fórmula de velocidade aqui, né? Veja aqui, essa aqui é a fórmula da velocidade, né? Qual vai ser a velocidade do projetil, ou do objeto, quando é lançado para cima com a velocidade inicial? Então, obviamente, aqui o tempo, como acabamos de ver agora, né? Quando o projetil encosta novamente na Terra, e voltamos aqui, ele vai levar esse tempo que está aqui. T0 igual a 2 vezes G. Então, a velocidade final, está aqui, né? A velocidade final vai ser igual a quê? Velocidade inicial, veja aqui, vou voltar de novo. Vamos ver, velocidade inicial menos GT. Mas esse T que está aqui, já foi encontrado agora, né? Voltamos. Aqui. O T, 2 vezes G0. Então, aqui cancela G com G, cancela aqui. Aqui tem velocidade inicial menos 2 vezes velocidade inicial. Ou seja, menos velocidade inicial. O que significa, né? A velocidade final, ele tem o mesmo tamanho que a velocidade inicial, só que agora ela tem a direção, aliás, o sentido é oposto. Quando você lançou o projetil, ele estava orientado para cima, não é? Aí quando volta, ele tem a mesma velocidade, a mesma quantidade, a magnitude de velocidade é a mesma, só que o sentido é contrário, né? Tá certo? Mas então, o sentido contrário.
Tudo certo? Agora vamos a calcular qual seria a altura máxima, não é? Antigos opostos. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Tá, então, bom, agora nós precisamos agora encontrar qual é a altura máxima, certo? Altura máxima. Veja aqui, na altura máxima, o que, que vai acontecer quando ele vai aqui, quando chega à altura máxima aqui? Obviamente, quando chega à altura máxima, o que, que vai acontecer? Que a velocidade aqui vai ser igual a zero, tá certo? Ele atinge a velocidade máxima, a velocidade é igual a zero, aí ele retorna. Então, nós queremos saber qual é a altura máxima, né? Sabendo que nesse ponto onde atinge a altura máxima, a velocidade vai ser nula, né? A velocidade vai ser igual a zero. Bom, a velocidade vai ser igual a zero, né? E nós já sabemos que a velocidade era dado por quê? Velocidade inicial menos gt1. Aqui coloquei t1 aqui, tá certo? T1. T1 é o tempo onde a velocidade se vai anular, né? Então, T1 vai ser igual a quê? B0g. Veja uma coisa interessante, né? O tempo onde o projetil alcança a velocidade máxima é a metade. Vou voltar um pouquinho. Veja aqui. Esse T1 que está aqui é o tempo onde o projetil, o objeto lançado para cima, atinge sua altura máxima, né? E dado por B0G. Mas se volta aqui novamente, né? O tempo que ele, o tempo usado para ele de novo voltar na Terra é 2 vezes B0. Ou seja, que podemos dizer aqui, né? Que o tempo de subida é o mesmo que o tempo de descida, né? Por quê? Porque o tempo de subida é a metade do tempo que sube e desce, certo? O tempo que sube e desce é 2 vezes B0G. O dobro, né? O dobro. Portanto, o tempo que ele demora em atingir a altura máxima é o mesmo que o tempo que ele vai encostar na Terra. Atinge a altura máxima e ele vai descer. Certo? Bom, encontrado esse tempo que é onde vai atingir a altura máxima, basta substituir então esse T1 na fórmula da altura máxima, né? Aqui, vamos voltar aqui, a altura, né? Aqui você vai subir o T por T1, que seria o que nós encontramos, né? B0G. B0T1 menos G T1 ao quadrado. Simplificando tudo, então temos aqui que a altura máxima vai ser dado para a velocidade inicial ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração da gravidade. Obviamente aqui estão todas as fórmulas, agora basta contextualizar para vocês encontrarem problemas específicos. Tudo bem? Esse aqui vai ser uma questão da prova, tá certo? Só que eu vou ver outro movimento. Esse aqui é um movimento retilíneo, tá certo? Porque a trajetória é uma reta. Então, em questão, agora vamos a analisar agora o movimento curvilíneo, né? Quando a trajetória pode ser ou uma circunferência, ou um pedaço dela, né? Ou uma parábola, como vamos ver agora. Exemplo desse, por exemplo, são o que? O movimento dos planetas, né? Ou quando um canhão lança um projétil, por exemplo, um projetil, né? A certo ângulo. Analisa aqui. Tudo bem? Antes de estudar, então, movimentos curvilíneos, vamos a perguntar se está tudo certo aqui com relação a esse exemplo que nós consideramos. Tudo bem? Vamos para frente? Tudo ok. Então, agora eu vou descompartilhar aqui os slides e vou compartilhar a lousa virtual, tá bom? Vamos para a apresentação. E vamos compartilhar aqui tudo certo? Então, veja aqui, eu vou ligar aqui minha lousa virtual. Um minutinho. Vejamos então, né? Então, agora nós vamos estudar movimento curvilíneo.
minutinho, acho que alguém está entrando aqui, um minutinho. Vamos a permitir a entrada. Tá certo, voltemos aqui então. Agora vamos estudar movimento. Curvilíneo. Por exemplo, né? Nós temos aqui o sistema de coordenadas. Certo? E aqui nós temos aqui temos um objeto aqui. Certo? E vamos a lançar ele aqui. Vamos supor que nós temos aqui uma velocidade. Nós temos aqui a velocidade dele. Certo? Obviamente aqui quando vai lançar o projeto, aqui temos o ângulo, por exemplo, não? O ângulo que é lançado aqui com relação ao eixo das abscissas. Vamos supor. X, Y. Vamos supor que esse ângulo seja alfa. Certo? Então, o que acontece ali? Quando esse objeto material aqui, né, o projétil aqui é lançado com uma velocidade v, tá certo? Sobre um ângulo alfa sobre a linha horizontal, né? Ele vai realizar um movimento, tá certo? Um movimento. E vai voltar aqui mais ou menos, tá certo? Então, nós vamos provar um pouco que esse movimento que realiza aqui vai ser uma parábola. Vamos provar que isso aqui vai ser uma parábola. Certo? Então, aqui nós podemos resolver alguns questionamentos, tal como foi feito para o caso do movimento vertical, por exemplo, né? O que vamos ver aqui? Por exemplo, aqui queremos saber qual vai ser a altura máxima, por exemplo, né? Essa aqui, qual é a altura máxima? Que seria, vou colocar aqui, H máxima. Certo? O que mais podemos resolver, né? Qual é a distância máxima que o objeto alcança após ser lançado aqui, por exemplo, né? Aqui. O que mais podemos responder aqui? Qual vai ser o tempo? Aqui. Qual vai ser o tempo para alcançar a distância máxima? Qual vai ser o tempo para atingir a altura máxima? Por exemplo, né? E a outra que vamos e provamos que esse movimento de fato, ou a trajetória aqui, esse movimento, essa curva que realiza o projetil, né, lançado, é de fato uma parábola. E a velocidade, né? E a velocidade aqui. Obviamente, esse aqui seria o V0, né? Velocidade inicial, que você conhece. Vamos colocar assim, tá certo? Então, todos esses questionamentos a gente vai tentar esclarecer, certo? E obviamente, vai ter uma certa analogia com o movimento vertical. Só que aqui vamos a ter aqui, nós temos aqui uma curva plana, né? Nós tínhamos, no caso anterior, era só uma reta. Eu vou alongar um pouquinho, aqui, porque está muito pequeno para seguir, né? Precisamos mais espaço. Então, vamos a alongar. E aqui para cima. Acredito que mais um pouquinho já vai ser suficiente. Tá bom. Caso seja necessário, a gente alonga um pouquinho. Vamos a voltar aqui. Tá certo? Então, vamos a responder todos esses questionamentos, né? Obviamente, vejam aqui, né? Se quer saber, por exemplo, aqui, a essa velocidade que está aqui, por exemplo, né? Ele vai ter dois componentes, por exemplo. Aqui tem aqui a velocidade, vamos a ter o componente. Se você traz aqui a perpendicular para o eixo das abscissas e a perpendicular ao eixo das ordenadas, né? Aqui. Você vai poder compreender, então, essa parte que está aqui, ele vai ser aqui a projeção da velocidade no eixo das abscissas. Aqui. Vamos a colocar V0x. E aqui, vamos a ter a projeção da velocidade no eixo das ordenadas.
Obviamente aqui você conhece o ângulo e conhece a magnitude da velocidade inicial. Portanto, é fácil saber que agora o B0x vai ser igual a quê? A V cosseno, né? Cosseno de alfa. Ou V0 cosseno de alfa. Certo? Isso aqui é B0. Analogamente, haja B0y. B0y vai ser igual a quê? B0 seno de alfa. Certo? Ou seja, o que significa que o movimento aqui vai acontecer em duas direções, né? Na direção do eixo das abscissas e na direção do eixo y. Certo? Então, em função desse aqui. Então, vamos ver. Qual vai ser o movimento no eixo, no eixo y, né? Então, vamos no eixo das abscissas primeiro. No eixo das abscissas. Abscissas. Acho que é assim, né? Ou dois esses, né? Aqui. Essa palavrinha é meio complicada. Abscissas. Certo? Dois esses. No eixo das abscissas. Então, obviamente, aqui o x ele vai ser função de tempo, né? E qual é a fórmula que nos permite calcular? Vai ser x de t vai ser igual que a velocidade inicial com relação a x t, tá certo? Ou, conhecendo aqui a projeção da velocidade inicial no eixo das abscissas, vai ser igual que b0 cosseno de alfa t, tá certo? Veja que você conhece, nesse problema aqui, você conhece o ângulo pelo qual é disparado o projetil, né? Que forma, vamos por aqui. Você pode imaginar aqui como o canhão, um canhão, né? Que o canhão forma com a horizontal, dado conhecido esse ângulo. E, obviamente, conhece a velocidade inicial, V0. Certo? Esse, então, aqui a decomposição do movimento no eixo das abscissas, né? Tudo certo? Tá. E, obviamente, aqui, como eu falei aqui, a velocidade com relação a x é igual a, a B0 cosseno de alfa, né? Cosseno de alfa t. Tá certo? Esse aqui com relação ao eixo das abscissas. Agora, com relação ao eixo das ordenadas. Agora aqui. No eixo das ordenadas. No eixo das ordenadas. Vamos descer um pouquinho. Podemos chamar aqui H ou Y. Vamos chamar o Y. Y de t vai ser igual a quanto? Vai ser igual a B0y t menos a aceleração t ao quadrado sobre 2. Vejam que essa forma que está aqui, nós já vimos no movimento retilíneo. Porque o movimento aqui, quando o movimento curvilíneo, ele acontece em duas direções, tanto no eixo das abscissas como no eixo das ordenadas, né? Tudo certo? Mas aqui o B0y, como já vimos aqui, o B0y era o quê? Era B0 seno, né? Seno de alfa t. E aqui um pouquinho mais para a direita. Menos o g t ao quadrado 2, tá certo? E, obviamente, aqui a velocidade no eixo y vai ser igual a B0y. Vai ser B0. B0, vamos chamar aqui B0. B0y. E menos. Aqui seria a aceleração, né? Aqui seria a aceleração, mas aqui, como é o caso, G. Veja que a velocidade aqui no eixo y vai ser a derivada dessa que está aqui. Você deriva aqui, né? Ou seja, vai ser igual a assim. B0 seno de alfa t menos gt. Tudo certo? Então, em posse dessas fórmulas, a gente já pode responder aos questionamentos realizados lá em cima. Tá certo? Qual eram esses questionamentos realizados lá em cima, né?
nós queríamos saber, por exemplo, o tempo que ele demora. Vamos por aqui, vamos aqui. Qual seria, por exemplo, o tempo que ele demora em atingir a distância máxima? Projetil, por exemplo, né? Você lançou aqui, um projetil aqui. Aí vocês querem saber qual é o tempo que ele demora em atingir o Sol, a Terra, né? Ou seja, quando ele vai atingir sua distância máxima. Ele. Vamos responder esse questionamento. Vamos responder então. Então, vou escrever aqui tempo de queda. Tá certo? Tempo de queda. Se você observa, o que acontece no tempo de queda? No tempo de queda, da queda, obviamente, né? Da queda aqui, o que acontece é que a YT aqui vai ser igual a zero. Não é certo? YT vai ser igual a zero. Então, vamos a resolver isso aqui. Então, no tempo de queda, temos aqui YT igual a zero. Ou altura igual a zero, não é? Aqui, então, temos aqui, vai ser igual a quê? Nós temos aqui a fórmula, vai ser igual a quê? P0 seno de alfa t menos gt ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ser igual a zero. Obviamente, aqui para a divisão de t, vou colocar aqui um t final, aqui, tf, tá certo? tf. Tá certo? O tempo da queda, o tempo final, onde o projetil atinge o solo. Resolvendo aqui, vamos colocar o... Acho que aqui está entrando aqui. Não. Vamos a continuar. Aqui vamos a colocar em evidência TF. Coloco em evidência que vai ficar o quê? B0 seno de alfa menos GTF sobre 2. Deixa eu ver aqui, está entrando aqui um minutinho. Tudo bem, então. Isso aqui vai ser igual a zero, né? Igual a zero. E mais para baixo. Veja aqui, então, temos aqui dois valores para o tempo final. Aqui temos o tempo final igual a zero. Na verdade, o tempo final seria o tempo inicial, quando o projetil ainda está no chão. Tá certo? E aqui, então, seria o tempo final, vai ser aqui, né? Ou seja, achamos aqui do parênteses. Tempo final vai ser igual a quê? 2 vezes V0 seno de alfa sobre G, né? Isso. Sobre G. Tudo certo? O tempo final, então, para atingir o solo, vai ser... Esse camarada que está aqui. Tudo bem, pessoal? Vamos ao chat se tem alguma dúvida. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos a continuar. Tá, esse é o tempo final. Então, em posse do dado tempo final, então vamos a contar agora a distância L, né? A distância L. Essa distância L que está aqui, vou botar aqui. Essa distância, quando atinge, né? Veja que nós temos aqui a função xt aqui, né? Então, vamos a... Ou seja, aqui, vamos a continuar. L, que vai ser, na verdade, aqui o x quando o tempo final, né? TF. Isso aqui. Veja que a função x com relação ao tempo, nós já escrevemos aqui acima, né? Aqui. Velocidade inicial, cosseno de alfa t. Veja aqui, antes de ver, aqui velocidade inicial é conhecida, né? Como falei aqui, vamos a substituir aqui. Velocidade inicial, cosseno de alfa de t.
que seria velocidade inicial, cosseno de alfa, vezes o tempo, né? Que o tempo final vai ser igual a 2 vezes velocidade inicial, seno de alfa, sobre G. Certo? Vou apagar isso aqui, a parte aqui. Eu aprendi quando estava na Rússia, que sempre quando você pesquisa uma fração, a igualdade tem que estar no mesmo nível da divisão da ração, que tem esse caso aqui. Não pode escrever aqui separado, né? É uma coisa de formalidade matemática. Senão fica, às vezes, muito confuso. Sobretudo fica confuso quando você tem igual a uma divisão de frações, por exemplo. Né? Aí não sabe qual está em cima e qual está embaixo. Então, sempre o igual tem que estar na mesma linha que a divisória. Tá certo? E aqui nós podemos aqui simplificar um pouquinho mais. Aqui, né? Veja que no numerador, aqui temos cosseno de alfa, seno de alfa multiplicado por 2. E todo mundo sabe que isso aí vai ser seno do ângulo duplo, né? Então, temos aqui, na verdade, assim, B0 ao quadrado, seno do ângulo duplo, sobre G. Tá certo? Esse aí, então, seria a distância máxima que atinge o projetil. Bom, aqui, essa forma é muito usada no exército, na artilharia, por exemplo, né? Se você quer atingir uma cidade, por exemplo, algum ponto, né? Você tem que escolher o ângulo apropriado e a velocidade inicial para atingir, mais ou menos aproximado, né? Obviamente, na vida real é diferente, né? Porque na vida real acontece a resistência do ar, mas a fórmula mais ou menos vai ser assim, esse que está aqui. Tudo bem, eu vou para o chat para ver se tem alguma dúvida. Ou podemos continuar. Tudo bem? Podemos continuar, né? Agora nós queremos encontrar a altura máxima. Certo? Altura máxima. Vamos a voltar aqui. Veja aqui. Agora nós queremos a altura máxima. Mas vejamos, em esse ponto aqui, em especial, em esse ponto aqui, a velocidade aqui, a velocidade só tem uma componente, né? Vai ser a velocidade com relação ao eixo X. Certo? A componente no eixo das ordenadas vai ser igual a zero, quando atinge o ponto máximo aqui. Tá certo? Por quê? Porque a velocidade aqui, ele é um vetor, ele vai ser um vetor tangente. Tudo certo? O vetor tangente, né? Então, vejamos aqui. Então, o que significa isso? Quando o projétil alcança a altura máxima, a velocidade com relação a y vai ser igual a zero. Então, veja aqui. Vou escrever aqui, né? Quando projétil, né? Projétil atinge a altura máxima, nós temos que a componente no eixo da sonada, a velocidade y vai ser igual a zero. Certo? Vejamos então aqui. Como que foi definido esse BY aqui? Está aqui. B0, né? Aqui. Vamos escrever aqui. Ou seja, B0, seno de alfa t menos GT. Certo? Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, esse tempo que está aqui é o tempo onde o projétil vai atingir a sua altura máxima, né? Então, aqui colocando em evidência, T vai ser igual a quanto, né?
vai ser igual a velocidade inicial, seno de alfa, sobre G. Certo? Vou colocar aqui T, que seria onde esse T que está aqui é o tempo que vai levar o projétil ao ponto material para atingir o ponto, a altura máxima, né? Se você compara esse tempo onde atinge a altura máxima com o tempo de queda, vamos ver o tempo de queda que a gente calculou aqui, né? Aqui, o tempo final. É duas vezes a velocidade inicial seno de alfa sobre G. E aqui o tempo de atingir é velocidade inicial. Ou seja, tal como foi no caso do momento retilíneo, né? O tempo de onde atinge a altura máxima é a metade do tempo total até alcançar. Um minutinho, vou colocar aqui, ó. A bateria. É a metade do tempo em atingir a distância máxima. Ou seja, nós podemos dizer, então, o tempo de subida é o mesmo que o tempo de descida. Tudo certo? Então, vamos agora encontrar a altura máxima aqui. Então, esse T que está aqui é a T onde atinge a altura máxima, né? Vou colocar assim, TH, só aqui para a altura máxima. Só para diferenciar, né? Certo? Então, agora vamos encontrar a altura máxima. Agora vamos encontrar a altura máxima. Ou seja, a altura máxima vai ser igual quando Y vai ser o T de HM. Certo? Vamos ver a fórmula do Y. A fórmula do Y nós já escrevemos aqui acima, né? Y está aqui, ó. Certo? Só trocar aqui o T por T HM, né? Então veja aqui, vai ser B0. Aqui, vamos voltar aqui, vai ser igual. B0 seno de alfa T. O T está aqui, o T, a altura máxima vai ser igual a B0 seno de alfa G. Eu vou alongar um pouquinho para a direita para poder escrever a fórmula. Vamos alongar um pouquinho. Deixa eu ver onde está esse de baixo. Mais aqui. Descer mais um pouquinho. Até agora vamos para baixo agora. Depois eu volto. Vou enquadrar certinho. Só mais um pouquinho, falta um pouquinho sobre. Acho que é suficiente. Vamos voltar então aqui. Vamos enquadrar agora a forma onde nós estamos aqui. E, né? Nós estamos aqui. Tá certo? É a altura máxima, né? A altura máxima é igual a Y, valuado no THM, né? E o Y nós vimos lá em cima. Vamos voltar ali em cima para ver a fórmula. Aqui seria a velocidade inicial, seno de alfa, e aqui seria o T, né? Que seria o THM, que está aqui. E aqui seria menos GT ao quadrado. Assim, menos G T ao quadrado sobre 2. O T aqui seria B0 ao quadrado seno ao quadrado P alfa sobre G ao quadrado e vezes 2, certo? Essa expressão que está aqui, que vou marcar de vermelhinho aqui. Assim, né? Essa expressão que está aqui. Esse é o T ao quadrado, certo? Esse aqui, B0 seno de alfa ao quadrado. Obviamente aqui o G, podemos cancelar um G aqui, então vai ficar assim, igual. Vamos ver o que ficou aqui. Vai ficar aqui V0 seno ao quadrado de alfa, certo? V ao quadrado aqui, sobre G. E aqui menos V0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa
sobre 2g, né? Assim. E aqui podemos escrever aqui mesmo. Fazendo essa subtração, vai ficar aqui, ok? B0 ao quadrado seno ao quadrado de alfa sobre g. Sobre 2, né? Olha aqui, 2g. Tá certo? Ficaria assim, né? Então, esse aqui é a altura máxima do projétil. Tudo certo? Agora, só faltou agora verificar que a trajetória que descreve o projétil, né? O ponto de material, ou a bola de canhão, sei lá, podemos textualizar, né? É uma parábola, de fato, né? Como sabemos que é uma parábola? Então, vejamos aqui. Vamos a mostrar, então, que... Vamos um pouquinho para cima, aqui, para a esquerda um pouquinho. Vamos a provar, então, que a trajetória que descreve a bola de canhão, o projétil, né? Quando é disparado com a velocidade inicial V0 e sobre um ângulo alfa com relação ao horizonte, né? É uma parábola, como dizíamos aqui, certo? Então vamos a provar isso aqui. A prova é fácil, só olhar, vamos a olhar aqui o movimento ao longo dos eixos, né? Ao longo dos eixos aqui. Aqui nós temos aqui o x de t. Aqui então vamos a escrever t em função de x, da primeira. Então vejamos aqui, né? Vamos a usar qual é essa forma que vamos a usar? Vamos a colocar aqui A, vai ser esse aqui, A, e esse aqui vai ser o B. Certo? A e B. Então o que vamos fazer aqui? DA. DA, observe que o T vai ser igual a quê? Vai ser igual a x sobre B0 cosseno de alfa. Certo? Então vou escrever aqui embaixo. Vamos aqui, vamos desenhando. Então aqui, DA. O T é igual a quê? X sobre B0 cosseno de alfa, né? Tudo certo? Agora vamos a substituir em B. O que era o B? O B vou escrever aqui. O E era o quê? YT igual. Aqui nós tínhamos era a velocidade inicial, né? Que é a velocidade inicial com relação a Y, né? Então, esse seria B0 seno de alfa T menos G T ao quadrado sobre 2. Certo? Esse aqui é o B. Certo? Vamos verificar se de fato esse aqui é o B. Isso aí, o B, né? B0 seno de T menos GT ao quadrado sobre 2. Aí então vamos substituir aqui. Então o que vai ficar aqui? Vamos colocar Y. Agora Y vai depender do X aqui. Vai ser igual a quê? B0 seno de alfa. O que é o T? O T está aqui em cima. Igual a X cosseno de alfa vezes 0. Menos G meios vezes T ao quadrado, né? Que seria aqui X ao quadrado sobre V0 ao quadrado cosseno de alfa ao quadrado. Assim, vamos a descer um pouquinho para terminar. Igual, né? Aqui cancela V0, então vai ficar aqui, veja aqui, então vai ficar aqui X, ou tangente de alfa, né? Vai ficar assim, tangente de alfa. Vou colocar aqui X menos
G meios, e aqui vai ficar assim, né? V0 ao quadrado cosseno quadrado de alfa, assim, vezes x ao quadrado. E esse aqui, como podemos observar, é a equação de uma parábola, né? Certo? Y igual a x menos x ao quadrado. E uma parábola côncava para baixo, né? Por que côncava para baixo? Porque o coeficiente de x ao quadrado é negativo, tá vendo aqui? Porque o g sobre 2b ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, ele é positivo, mas como está aparecendo de menos, é negativo. Certo? O que era de esperar, então. Então, a trajetória que descreve a bala de um canhão, um projétil qualquer, né? Ele é uma parábola. Tudo bem? Tranquilo? Não, deixa eu ver aqui. Luiz Paz aqui. É só V seno de alfa, né? Deixa eu ver. Não é para ter o T. Então, onde é que é Luiz Alfa? Luiz Paz, tem aqui alguma dúvida? Estou vendo aqui que você falou, é só para V seno de alfa. Era na parte V igual a V seno de G0 T menos GT. Sim. O que tem ali? Era na parte de seno. V, o seno de alfa, o T, né? Menos GT. Sim. Tá certo. Então vamos agora a descompartilhar aqui a lousa. Tudo bem? Se não temos mais dúvidas. E vamos a continuar com os slides. Bom, a última parte. Para a apresentação. E agora vamos a voltar aqui. Certo? Então, nós estudamos agora, então, o movimento retilíneo uniforme e o movimento curvilíneo. E agora, como última aplicação da integral definida e o último item da nossa disciplina Matemática para Engenharia 1, vamos a estudar o trabalho que desenvolve uma força quando desloca um ponto material ao longo de uma trajetória, de uma curva, certo? Então, veja, antes de analisar o trabalho em si, vamos lembrar um pouquinho da álgebra linear, né? Produto escalar. Vocês provavelmente já estão pagando álgebra linear, não sei se estão pagando álgebra linear. Mas, nesse caso, o que precisamos saber da álgebra linear? Precisamos saber o produto escalar, né? O produto interno de dois vetores. Certo? Como que multiplicar dois vetores? Realmente uma coisa difícil, né? A gente sabe multiplicar escalares, mas multiplicar vetores, será que sabemos? Então, essa aqui é uma definição de produto escalar de dois vetores. O produto escalar de dois vetores não é mais nada que define de duas formas, né? Uma, se você tem um vetor, por exemplo, tridimensional no espaço, então ele tem três coordenadas, tá certo? Se é bidimensional, tem duas componentes, né? Tá certo? Duas coordenadas. Então, se você tem aqui dois vetores tridimensionais, conhece suas coordenadas, então o produto escalar, o produto interno dos vetores, é nada mais que a soma dos produtos de suas respectivas componentes. Essa seria a definição canônica do produto escalar entre dois vetores. Tudo certo? Você conhece as componentes dos vetores e como define o produto escalar. Então, o produto escalar vai ser a soma do produto de suas respectivas componentes. O que significa aqui? Multiplica a primeira componente de um vetor com a primeira componente de outro vetor, mais a segunda componente do primeiro vetor vezes a segunda componente do segundo vetor, e mais a terceira componente do primeiro vetor mais a terceira componente do segundo vetor. Esse seria, então, o produto escalar, se você conhece as coordenadas. Mas pode acontecer que você não conheça as coordenadas do vetor, mas você conhece o ângulo que os ângulos formam. Se conhece o ângulo que os vetores formam, então o produto escalar, a notação que se usa é essa parte que está aqui. Então, aqui significa que o produto escalar do vetor U e do vetor V é igual a que essa aqui se chama norma, né? Mas o que é a norma? A norma é o
comprimento do vetor, é o tamanho do vetor. Qual é a magnitude desse vetor, né? Então, seria o produto dos tamanhos dos vetores U e V, vezes o cosseno de alfa. O alfa é o ângulo que forma os vetores. Tá certo? Então, seria a lembrança que temos para fazer de álgebra linear. Certo? Então, U representa a norma ou o comprimento do vetor U. Tudo certo? Essa é a introdução. Agora vamos voltar a falar da força de trabalho, né? Dizemos que quando aplicamos a um ponto de material P uma determinada força, movimentando-lo em uma certa distância, não? Então dizemos que ele realiza um trabalho. Certo? Então, o trabalho que realiza uma força é o deslocamento de uma partícula por meio de uma força, né? Em geral, né? O trabalho é realizado toda vez que no corpo movimentado atua uma força ou várias forças. Certo? Na partícula você pode ter várias forças atuando sobre ela, né? Vamos supor que, assim, vamos a supor que o corpo movimentado ao longo de uma superfície horizontal, certo? Então, as considerações aqui vai ser só quando a trajetória vai ser reta. Nesse caso, é horizontal, né? Que pode ser, por exemplo, o eixo X, quando você usa o sistema de coordenadas adequado, né? De tal forma que a direção da força coincide com a direção do movimento. A direção da força coincide com a direção do movimento, né? Ou seja, se você imagina, você tem uma caixa, vamos por uma mesa, aí você puxa, obviamente, ele no momento inicial, ele vai estar num ponto dado. Agora, se você puxa a caixa, não, e desloca, por exemplo, uma certa distância, né? Então você vai realizar um trabalho, tá certo? E veja que quando você desloca o movimento da força, ele vai coincidir com o movimento, tá certo? O movimento vai ser horizontal. Tá certo? Por exemplo, aqui desloca da posição XA inicial até uma posição XB final. Então vamos analisar aqui dois casos, tá certo? Primeiro, a força é constante, ou seja, sempre vai ter a mesma magnitude. Vai puxar a mesma magnitude, né? Nesse caso, o trabalho que vai ser realizado, né? Vai ser realizado por produto escalar, o F, que é a força com o vetor o vetor deslocamento. O vetor de deslocamento aqui vai ser o vetor que tem o mesmo comprimento do deslocamento, que seria B menos A, né? Tá certo? B menos A, então vai ser aqui, a B. Vai ser o vetor de deslocamento. Portanto, temos aqui, o trabalho vai ser desenvolvido por o produto escalar dessas duas forças. Do F, que é a força constante, e o vetor de deslocamento AB. Pela definição de produto escalar, vamos ver aqui. Observa. É o que? É o produto do comprimento dos dois vetores vezes o cosseno do ângulo que eles formam, né? Certo? Vamos voltar então aqui. Aqui temos aqui a magnitude da força. E aqui temos aqui o comprimento do vetor de deslocamento AB, é o comprimento do vetor, que nesse caso seria B menos A. E vezes cosseno do ângulo que forma. Mas aqui um dado importante, né? O movimento que nós estamos realizando, ele tem a mesma direção que o vetor de deslocamento. Ou seja, a força aplicada, ele tem a mesma direção que o vetor de deslocamento. Portanto, o ângulo vai ser igual a zero. Certo? Porque tanto o vetor força como o vetor de deslocamento, ele tem o mesmo sentido. O mesmo sentido. Tem a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo certo? Por isso, o ângulo vai ser igual a zero. E o cosseno de zero, como todos nós sabemos, vai ser igual a 1. Portanto, o trabalho que desenvolve basta multiplicar a magnitude da força pelo comprimento do deslocamento. Tudo bem? Tranquilo, né? Tá. Agora, o caso 2, né? A força é constante, só que ela vai formar um ângulo com o eixo X. Ou seja, a força agora não vai ter a mesma direção, ou o mesmo sentido que o deslocamento. Certo? Eu vou aqui um pouquinho adiantar para passar aqui, por exemplo, né? Você tem aqui a força está aqui, né? Para aqui. E o deslocamento está para aqui. Certo? A
força está aqui e o documento aqui. Veja que agora a força vai formar um ângulo alfa com o vetor de deslocamento, certo? Assim. E aí vai deslocar aqui essa caixinha aqui do ponto A até o ponto B. Então, nós queremos saber qual é o trabalho que desenvolve essa força ao deslocar essa caixa do ponto inicial A até o ponto final B. Bom? Aqui, de novo, aplica você a fórmula, o trabalho é igual ao produto escalar, certo? Aqui seria a magnitude da força. E aqui o comprimento do vetor de deslocamento e o cosseno do ângulo que eles formam. Tá certo? Mas veja aqui o F aqui. Então, você quer como o movimento é realizado no sentido do vetor de deslocamento, então você tem que procurar aqui a componente no eixo das abscissas aqui. Tem que procurar esse movimento, esse aqui. Então, esse aqui vai ser o F de X. Seria aqui, vou escrever aqui. F, sai grande aqui a letra. Aqui seria o F de X. Está difícil de escrever aqui. X, né? Certo? F de X, que seria esse aqui. Esse aqui. Certo? E é fácil encontrar o F de X, vai ser igual a quê? Vai ser igual a norma de F, o tamanho de F, vezes cosseno de alfa. Certo? Aqui, vamos a voltar. Aqui, inclusive, escrevi FDR, né? FDR é para dizer a componente no movimento. Certo? Então, a norma de F cosseno de alfa, está aqui já, né? F cosseno de alfa. Perfeito, está aqui. Dessa forma, vamos observar algumas coisas, né? Observamos que quando o ângulo alfa entre a força e o vetor de deslocamento muda de 0 a π, o trabalho vai ser positivo. Tá certo? Se o ângulo é agudo, o trabalho vai ser positivo, né? Porque a força aqui, a comprimento é positivo, o B menos A é positivo, e aqui o cosseno vai ser positivo porque o ângulo está no primeiro quadrante. Certo? Quando o ângulo muda de π até π, ou seja, quando está no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo. Então, o trabalho vai... o cosseno vai ser negativo, portanto, o trabalho vai ser negativo. E agora, se o ângulo é π, o trabalho é nulo, né? Porque o cosseno de alfa vai ser zero, né? Isso que significa? Quando a força é perpendicular ao vetor de deslocamento, então o trabalho não se realiza nenhum trabalho. E voltando aqui ao gráfico, né? Se a força for assim, por exemplo, ou você... Vamos ver aqui. Ou pode ser também para baixo, né? Você pode fazer aqui para baixo. Nesse caso aqui, se a força é para cima ou é para baixo e forma um ângulo de 90 graus, então a gente não vai realizar nenhum trabalho. Certo? Tal como diz a fórmula aqui, porque aqui o cosseno, quando a força forma um ângulo de 90 graus com o vetor de deslocamento, né? Em 90 graus, então o cosseno aqui vai ser igual a zero. Tudo certo? E, para terminar, vamos ver aqui o caso, o terceiro caso aqui nesse caso, né? Quando a força F depende continuamente da posição do ponto P. Ou seja, o que significa isso? Dependendo onde você se encontra no vetor de deslocamento, a força vai mudar, vai depender do X. Isso quer dizer que em algum momento a força vai ser mais intensa que em outro momento. Certo? Vai ser uma função que depende da posição onde se encontra a partícula, né? E a fórmula vai ser quase a mesma, né? Veja aqui. Vamos considerar uma partição do intervalo AB. Veja que AB é o quê? O intervalo onde A indica a posição inicial, onde se encontra o objeto, né? E B é o ponto final, onde vai ser deslocado o objeto de A até B, certo? Então, esse intervalo que está aqui, a gente vai particionar, né? Aqui se chama partição, né? É o conjunto de todos os pontos, certo? Todos os pontos que pertencem a esse intervalo, tal que, né? Eles formam uma sequência crescente. X0 é menor que x1, e os pontos extremos são iguais aos pontos extremos do intervalo. E aí a gente aqui vai denotar o comprimento de cada subintervalinho, né? Como a diferença que está aqui.
aliás, cada intervalo vamos anotar com xi menos 1, xi. Esse aqui vai ser um intervalo, tá certo? Então, assim, por exemplo, né? O que vamos fazer aqui? O trabalho realizado pela força no intervalo de xi. Então, vamos analisar o trabalho em cada um dos subintervalinhos, certo? Então, o trabalho, por exemplo, no intervalinho xi menos 1 até xi, vai ser igual a quê? Vai ser a magnitude da força vezes o comprimento do intervalo, tá certo? E aqui veja que a força, ele está avaliada em que em algum pontinho do intervalo delta xi, certo? Esse intervalo que está aqui. Aqui vamos notar, por exemplo, NI. NI pertence a esse intervalo que está aqui. Tá bom? Assim, por exemplo, então, aqui, veja aqui, esse é o trabalho realizado pela força no intervalinho xi menos 1 até xi. Se você, obviamente, quer o trabalho ao longo de toda a trajetória, né? O que você vai fazer? Vai somar. Suma. Então, o trabalho vai ser, então, uma aproximação. O trabalho vai se aproximar pela soma das forças em todos os subintervalinhos. Aqui, tá vendo? Intervalo aqui. Agora, para você ter o trabalho exato, né? O que você vai fazer, né? Ou você diz, né? Vamos a considerar o máximo dos comprimentos dos intervalinhos aqui, tende para zero, ou o n vai para infinito, que é a mesma coisa, né? Se existir esse limite aqui, quando você pegar o limite aqui, se existir aqui o limite, esse limite vai ser igual a quê? A integral de A até B, a norma do vetor força e integra com relação a x. Tá certo? Essa aqui é a fórmula que define o trabalho quando a força depende continuamente da posição onde se encontra o ponto em questão, né? O ponto a ser movimentado. Tudo certo? Então, aqui vamos a considerar o último exemplo, né? Qual é o exemplo que vamos a considerar? Veja aqui, né? Nós temos, supõe que tem uma mola. Certo? A mola é feita de vários materiais, tá certo? O material em questão é o seguinte: vamos aplicar uma força a essa mola. A força que vamos aplicar vai ser 2 kg de força, tá certo? Quando você aplica uma força de 2 kg a essa mola, a gente vai esticar ela num comprimento de 4 centímetros. Certo? A mola está em questão aqui. Para entender isso, você pode fixar um ponto da mola no teto, por exemplo, ou na parede. Vamos supor que seja no teto, né? Aí você vai esticar ela. Vai esticar o quê? Porque aplicou você 2 km força, né? Certo? Estica. Obviamente, se uma ponta está na parede, então você vai aplicar a força para baixo, né? Para poder esticar. Esticou. Com essa força de 2 kg força, você esticou 4 centímetros. Certo? Agora a pergunta, né? Queremos encontrar o trabalho necessário para esticar a mola 12 centímetros. Certo? Aqui vamos a usar a lei de Hooke, uma lei que se chama de reciprocidade, né? O que diz a lei de Hooke, né? Se você aplica uma força ao trabalho, vai existir uma força da mesma magnitude, mas de sentido contrário, né? Que se chama força restauradora. Certo? A força restauradora, né? A lei vai ser igual a F, o vetor F vai ser igual a Kx, tá certo? Essa é a lei de Hooke, né? Aqui veja que estamos comparando magnitudes. A magnitude da força vai ser igual a Kx. O que é esse K, né? Esse K é constante de proporcionalidade, que ele vai depender do material em si, do que está feito a mola. Então, em trabalhos físicos, esse K já está quantificado, né? Porque já é conhecido o material que está feito, né? Tem fatores. Então, no nosso caso aqui, veja aqui, nós temos aqui, se a gente aplica 2 kg de força a essa mola, a gente vai esticar em centímetros, né? Aqui o X mede 100 metros e a força em newtons, certo? Portanto, aqui, por exemplo, o dado, se aplica duas, aqui aplicou duas, aqui tem duas, igual K, a constante de proporcionalidade que você não conhecemos, que vamos a calcular agora, e deslocou 4 centímetros. 4 centímetros é mais ou menos 0,04 metros. Tá certo?
Portanto, K vai ser igual a 2 sobre 0,04 metros, que na verdade vai ser 50. O K vai ser 50, tá certo? 50 newtons sobre metros. Uma vez que conhece a constante de proporcionalidade da mola, então agora fica fácil conhecer a força, né? Então a força vai ser igual a 50 vezes x. A x vai ser o vetor de deslocamento, né? Um vetor. Veja que aqui tem a norma. Quando é norma, é uma magnitude, né? Se você tirar os dois tracinhos aqui verticais, então vai ficar F, Z, igual K, e aqui seria o vetor de deslocamento, né? Que tem um vetor, que seria X, Z, né? Então vejamos aqui a fórmula, né? Veja aqui. Vamos a voltar aqui um pouquinho. Essa aqui é a fórmula que nos permite calcular o trabalho quando a força depende continuamente da posição do ponto P. Certo? Vamos ver. Então, como a gente já conhece aqui a força, né? A força é igual a Kx, então a magnitude vai ser igual a Kx, que está aqui. Só que K é igual a 50, né? E agora nós queremos saber qual é o trabalho para deslocar 12 centímetros, ou seja, quando vai de 0 até 12 centímetros, ou seja, de 0 a 0,12 metros, né? E aqui é um simples cálculo de integral definida, né? Não tem nenhuma dificuldade. Portanto, o trabalho que vai desenvolver a força, o trabalho que vai desenvolver, né? Uma força aplicada à mola para esticar os 12 centímetros vai ser igual a 3,6 kg força metros. Certo? E com esse exemplo, então, nós vamos a encerrar nossa videoaula de hoje.